você veio aqui hoje? Eu vim, desculpa pastor, mas eu vim para assistir a banda Recarregue, porque eu faço faculdade à noite, eu queria estar aqui sempre, mas não dá. Hoje eu faltei aula, não conta para ninguém não. Eu não sei quais foram as suas motivações, mas cada um de nós temos as nossas motivações, não é verdade? E aí eu quero convidar você a se aproximar de Jesus nessa noite. De repente você vai falar assim, Fabiana, mas eu já levantei a mão, eu já aceitei Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu quero te convidar para se aproximar dele. Cadê o violão que eu quero escutar aqui de fundo? Quero te convidar para se aproximar de Jesus. Porque todo aquele que se aproxima de Jesus, gente, alguma coisa acontece. Quando você se aproxima de Jesus, alguma coisa acontece. Amém? Cadê o tangedor? Aleluia. Eu vou te contar, eu poderia contar a história de vários milagres de pessoas que se aproximaram de Jesus e foram curadas. E vocês já devem ter ouvido, e vocês já devem ter lido. Mas eu quero falar de uma tragédia. Quem puder abrir aí, ou com a Bíblia online, ou com a sua Bíblia, uma tragédia em você. Lucas 22. Lucas 22. Vamos lá no versículo 50. Vamos ler o 50 e 51. Quem achou isso? Amém? Amém. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu vou falar de um homem que se aproximou de Jesus por obrigação, porque ele precisava estar ali. E ele era inimigo de Jesus, mas ele se aproximou dele. E uma coisa extraordinária aconteceu. Primeiro vem a tragédia, vamos ler. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Lucas 22, 50. 51. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha. O que aconteceu, gente? Curou. Tocando-lhe a orelha, o curou. Ora essa, ele não sabia quem era Jesus. Ele precisou de um sinal de Judas. Quem lembra? Judas teve que dar um beijo no rosto de Jesus para indicar quem ele era. Aqueles homens foram ali para prender Jesus, mas aproximando-se dele, teve um mais afoito aqui, correu, se aproximou, foi na frente. E aí um dos que estavam com Jesus, lá no outro evangelho vai dizer que era Simão Pedro, cortou a orelha dele. Que tragédia. E eu imagino aquele homem com as mãos na orelha, sentindo tanta dor, vendo o sangue a jorrar. Ele não sabia, mas ele estava ao lado de alguém que poderia mudar aquela situação. E realmente, Jesus, com sua infinita compaixão, nem cabe aqui nós pensarmos se ele merecia ou não. Eu achava que não merecia. Se eu estou lá, eu corto a orelha dele. Porque assim nós somos, né? Mas Jesus, gente, tem um amor, uma compaixão que nós não conseguimos entender. E Jesus falou, não, chega de violência, e restaurou aquela orelha. Eu imagino aquele homem com as mãos na orelha, vendo sangue, procurando a dor, procurando a cicatriz. E tudo acabou. Mas eu quero dizer para você que não adianta estar perto dele, não adianta se aproximar dele e não entender quem ele era. Este homem só entendeu quem ele era depois que aconteceu a tragédia. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós só entendemos de fato quem é Jesus quando vem a tragédia. Só que tem muitos que nem na tragédia entendem quem ele é. E eu vou dar um exemplo para vocês, não precisa nem abrir não. Está aí pertinho. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, amém? 2 ladrões. Uma tragédia, muita dor, muito sofrimento, e um deles falou, ué, não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Que dor é essa? Como assim? Você está sentindo tanta dor, nós estamos sentindo tanta dor. Você não é o Cristo? Pela lógica, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não entendeu quem ele era. Ele não entendeu. Mas o Evangelho de Lucas vai falar do outro ladrão que entendeu quem ele era. Quando este
Ele não responde nada. Mas o outro ladrão, ouvindo isso, ele diz o seguinte: ué, nós merecíamos estar aqui. Nós somos ladrões, mas ele não, ele é inocente. Nem mal fez, você não teme a Deus? E ele olha para Jesus e diz: também sentindo muita dor, também na mesma tragédia que o outro ladrão. E ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem já leu isso? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É no Evangelho de Lucas, fala a respeito deste homem. Ele entendeu quem era Jesus. Jesus respondeu o que, gente? Jesus ficou calado? Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos entender quem Tu és, Senhor. Revela-te a nós nesta noite, porque senão, Senhor, não adianta estar aqui, não adianta cantar o Teu nome, não adianta levantar as mãos. Nós precisamos entender quem Tu és. Nós queremos nos aproximar sim de Ti, Jesus. Por isso estamos neste lugar. Mas o desejo do nosso coração nesta noite, a fome do nosso coração, como disse a banda Recaé, é estar de fato, de verdade, entendendo quem Tu és. Revela-se a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu anoto, mas eu não consigo ler nada, então, amém. Meus queridos, veja bem, até os discípulos que andavam junto com ele, muitas vezes não entenderam quem ele era. Estavam no meio da tempestade, de repente Jesus dorme. E eles acordam Jesus e falam assim: Jesus, vamos morrer. Jesus chega para o mar e para a tempestade e fala assim: ó, e acalma o mar, e acalma a tempestade. E eles falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim, quem é este? Andam com ele, observam, veem ele praticando os milagres, tantos milagres. De repente eles estão num barco, numa outra situação, no meio da escuridão, no meio da madrugada, e vem Jesus. Como? Andando sobre as águas. Ah, gente, que susto! Se estivesse lá, eu ia dar um grito. Jesus vem andando sobre o mar. E eles dizem: mas quem é? Será que é um fantasma? Não entenderam quem era Jesus. E aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, então me faz aí andar também, eu quero ir junto a Ti. Que bom, gente. Tem gente que critica Pedro, né? Gente, Pedro quis estar com o Senhor, quis andar também. Que coisa linda, que coisa tremenda, que experiência. Perder a orelha ninguém quer, né? Quis andar sobre o mar. Olha que experiência tremenda. Jesus ali se apresenta e diz: eu sou. E diz: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi, e que ele andou. Coisa boa. No momento em que ele andou, ele entendeu quem era mesmo o mestre. Mas a palavra de Deus diz que ele reparou nos ventos contrários. Ele reparou no vento. Ai, gente, quantos ventos contrários nós nos deparamos neste mundo. O mundo é um vento contrário. Tanta tragédia vem sobre a nossa vida. Ventos contrários. Tantas situações para nos entristecer. Ventos contrários. E ele reparou no vento. Ele reparou. Claro. E a Bíblia diz que ele teve medo. Vamos ler, gente. Vamos ler essa história maravilhosa. Marcadinho. Vamos lá em Mateus. Vamos lá no capítulo 14 de Mateus. Mateus capítulo 14.
dúvida. Amém? Capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Até eu gritava. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tens bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Verdadeiramente és filho de Deus. Precisaram ver algo extraordinário que aconteceu na vida de Pedro, né? Que Pedro foi, Pedro andou. Algo extraordinário. Pedro experimentou o milagre, participou dele. E aí os discípulos entenderam: verdadeiramente és filho de Deus. Entenderam? Só que às vezes nós nos aproximamos dele e até entendemos quem ele é, mas nos falta fé. Sem fé não adianta. Nós vemos a vontade de Jesus de se revelar para nós, de se revelar para os que estavam com ele. Neste momento ele diz: eu sou. Tantos outros momentos ele diz que ele é. Ele diz: eu sou o pão da vida. Olha que revelação. Pão que sacia a fome. Então quem vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Eu sou o pão. E mais uma vez ele se revela, ele diz: eu sou a porta da salvação. E se você quiser, você pode entrar por ela. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha Jesus se revelando a nós, gente. Que coisa linda. Eu vejo tantos jovens lendo às vezes Harry Potter. Eu não sei se é. Muitos jovens lendo livros enormes, estudando coisas desse mundo. É bom demais, gente, estudar, ler. Só que se nós lermos a palavra de Deus, ler os evangelhos, lermos a respeito de Jesus, a respeito dele, nós vamos começar a entender quem ele é. Porque ele se revela a nós, amém? Ele se revela a nós. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E olha que coisa linda, ele diz assim: o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele se revela a nós. Ele tem o desejo de se manifestar a nós, amém? E tem um momento que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, ainda que perca a orelha. Gente, ele se revela a nós. Ele diz: eu sou. Eu sou. Sabe? Chega de ir pela cabeça dos outros. Chega de aceitar Jesus só porque alguém te convidou, de estar na igreja.
vida. Tem uma intimidade com Ele. Ele tem o desejo de se manifestar para você. Não só na igreja, não. Na sua casa também. Lendo isso aqui, ó. Que é a palavra rema para a nossa vida. E Ele diz, não há impossíveis. Eu sou a ressurreição. De repente você fala assim, Fabiana, já estou desanimada. Para mim não tem mais jeito. Para Ele tem. Para Jesus tem jeito, amém? Num outro momento Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. O Recarregue canta uma canção que diz, haja luz, né? Já queria que o Recarregue subisse. Vamos preparar essa canção. Ele diz, eu sou a luz. Gente, onde há luz não há trevas, amém? E aí, de repente, em nossas vidas, há lugares escuros. Eu amo poesia, e tem uma poesia, um trecho que diz o seguinte, todo mundo ama a lua, e tem um lado escuro